Minasan konnichiwa, Takahashi Israel no Israel desu. E aí pessoal, tudo de boa? Hoje eu gostaria de falar um assunto que é bem complicado para vocês, ou as pessoas que complicam, o famoso pitch accent. De antemão, eu já queria deixar claro que eu não sou 100% correto sobre pitch accent, mas eu queria deixar a minha perspectiva de como eu comecei a ouvir de fato a entonação da língua japonesa como um falante de língua portuguesa. Primeiramente, em Hyojungo, que é o japonês padrão, o japonês de Tóquio, as palavras têm 4 tipos de padrões. Quer dizer o quê? Que elas vão estar configuradas em 4 tipos de padrões de acentuação. Esses padrões são Atamadaka, Nakadakagata, Odakagata e Heiban. Quer dizer que elas vão estar configuradas em 4 tipos de padrões e dependendo da palavra você vai ter que dizer um padrão correto. E isso é o que difere da acentuação da língua portuguesa. Porque quando a gente quer falar alguma palavra em português, a gente não vai, como em japonês. Em japonês, se a primeira sílaba, que se chama mora, se ela estiver alta, a segunda vai estar baixa e até o final vai estar baixo. Se a primeira sílaba estiver baixa, a segunda vai estar alta e continuar até tiver uma queda. Se não tiver a queda, é porque ela é sem acento, se chama heiban. Mas em português isso não existe. Então, o que me fez ouvir erroneamente a entonação japonesa foi porque na minha cabeça já tinha predefinido um jeito de se falar e eu já estava esperando esse jeito de falar. Então quando uma pessoa falava taberu, um nativo falava taberu, na minha cabeça estava predefinido ao ouvir taberu, taberu. Então, quando eu ouvia taberu, minha cabeça já estava predefinida, porque fui eu que, não sabendo que pitch accent era desse jeito, na minha cabeça já foi predefinido. Então, quando eu ouvia o som taibeiru, eu já pensava que era taberu e não taberu. Um dia eu criei muita dúvida e fui perguntar ao nativo se era taberu ou se era taberu. Ele me respondeu, é taberu. Então, isso me trouxe grande curiosidade, porque se não era taberu, não ia ser miru, não ia ser dekiru, não ia ser wakaru, e não ia ser outros tipos de padrões que eu pensava que era. Então eu fui realmente lá no Youglish, que é um site que você pode pesquisar qualquer palavra, e fui começar a tentar ouvir de fato o jeito que verdadeiramente as palavras estavam sendo faladas. Eu queria, associar algumas palavras que eu poderia associar com português, taberu, que eu pensava que era taberu, eu tentei associar como se fosse o português bueiro. Então, taberu, com a aproximação quase perto do português, ficaria taberu, taberu, como em bueiro, taberu, bueiro, taberu. Percebe que ela não disse taberu, ela disse taberu, taberu. Não foi taberu toki, foi taberu toki. Quanto ao verbo olhar, que eu pensava que era miru, eu percebi que na verdade não era miru, era miru, como se a gente estivesse falando milho de pipoca talvez. E era miru, como se fosse milho. Percebe? Ela disse miru. 物を見ること。見る影もない。見ることができる。 E esse é interessante, porque além dele ter dito miru, que eu pensava que era miru, ele ainda disse dekiru, que eu pensava que era dekiru. 見ることができる。 Miru koto ga dekiru. Grosseiramente falando, eu penso em dekiru como se fosse de quilo. E aí fica mais fácil de tentar entender o que está se passando. そんなことできるわけないじゃないか。 Sobre o verbo entender, que eu pensava que era wakaru, eu percebi que era wakaru. E eu fiz uma comparação como se fosse takaru, wakaru, takaru, wakaru. 明日の天気がわかるそうです。ということがわかる。わかる通り、 E essa foi a minha perspectiva sobre a entonação do japonês. E foi o jeito que eu passei a de fato conseguir ouvir e confiar no que eu estava ouvindo. E não pensar que eu estava ouvindo tal coisa, mas na verdade eu não estava ouvindo tal coisa. Eu estava com a mente predefinida esperando tal palavra chegar e ouvir do jeito que eu estava predefinido. Então, quando eu sabia uma palavra, na minha cabeça ela estava predefinida de um jeito, de uma pronúncia diferente. Então, quando tal pessoa falasse essa palavra, na minha cabeça, do jeito que estava predefinido, como eu achava que era, eu ouvia. Mas ao passo que eu comecei a saber que não era desse jeito, que era de outro jeito, essa desconstrução vai acontecendo e você vai começando a perceber e a treinar o seu ouvido para perceber que o jeito certo de se ouvir. Então, não é uma coisa muito difícil, é só coisa de tempo que você, querendo ou não, tem que treinar.
treinar ouvido para conseguir reconhecer os padrões, porque há padrões. Reconhecendo os padrões, você é capaz de diferenciar e entender o que está se passando na pronúncia. Então foi isso, pessoal. Esse foi o meu entendimento sobre a pitch accent, eu como um falante de língua portuguesa. E embora essas comparações foram, tipo, grotescas, tipo, comparações nada a ver, mas é só uma comparação para que o entendimento fique fácil, para fazer com que as pessoas possam entender melhor. E foi o que eu realmente fiz quando eu estava tentando entender se realmente era isso que eu estava ouvindo ou não. Então é isso, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, curte, comenta e compartilha para alguém mais próximo. E se tiver muitos comentários aí na Comentoran, eu posso fazer um vídeo sobre os padrões e as regras do pitch accent e talvez outro vídeo falando sobre como ele funciona um pouco em verbos e adjetivos. E esse foi o Takahashi. Bye bye, mata né.